Muito bem, queridos, estamos aqui em mais uma programação do Edificando Vidas. Que bom estar com você mais um dia. Hoje nós teremos um programa muito especial, onde Jesus, ele é tremendo, querido. Em tudo que ele faz, o nosso Deus, ele é maravilhoso. Ele realiza milagres. E hoje você vai aí ouvir esse testemunho maravilhoso da Edilene, do Maicon, da Eloá, né? Eles que receberam um milagre de cura, onde eles talvez não pudessem viver, né? Se a fé deles não fosse grande, eles talvez não viveriam o que eles estão vivendo. Mas como nosso Deus é maravilhoso e Ele cumpre realmente as promessas dEle na vida de todos aqueles que acreditam, você vai ver aí um pouquinho do testemunho deles, você vai ver o que Deus fez na vida da Eloá, né? Hoje uma criança linda, né, que recebeu um milagre de cura. Então, olha, não saia daí. Eu volto já já com muito mais para você. Venha participar do primeiro Adore, uma noite de celebração a Deus sem igual. Você vai se surpreender ao ver louvor, teatro e dança atuando juntos, com várias performances. Não perca, sábado, dia 5 de novembro, às 19h30, no Centro Familiar de Santos, Rua Doutor Manuel Tourinho, 171. Venha estar conosco e adore, simplesmente adore. Muito bem, queridos, estou aqui com a Edilene e com o Maicon, eles que vão estar contando, né, esse testemunho lindo, né, do que Deus fez, do que Deus está fazendo ainda na vida de vocês. Você que acabou de chegar aí e não está entendendo muito bem, eles vão estar contando o testemunho do milagre de cura que Deus realizou na filhinha deles, a Eloá, né? Então eles vão contar detalhadamente um pouquinho do testemunho deles, da vida deles, aquilo que o Senhor tem feito, dos milagres que o Senhor tem concedido para a vida deles. Maicon, gostaria de perguntar para você, como é que você chegou primeiramente no Ministério Vida Nova? Aí já é um outro testemunho, né? Porque eu também sou resposta de oração da Edilene. Eu era católico, eu não gostava de evangélico, tinha muito preconceito, e eu apareci na vida dela no momento que ela estava até um pouco fraca. A gente começou a namorar, e ela começou a me evangelizar, relutava muito com ela, e eu fui um dia conhecer a Vida Nova do Casqueiro. Visitei umas 2 vezes, gostei, percebi que aquilo era para minha vida e decidi levar, né? Tanto que eu aceitei Jesus um mês antes do meu casamento. Casamos e estamos há 2 anos na Vida Nova do Casqueiro. Só tenho a agradecer, porque foi uma família que, no momento que eu mais precisei, me amparou. Eu tenho muito a agradecer ao pastor Danilo, a sua esposa, aos irmãos de lá. É uma família que eu devo muito a eles. Sustentaram a gente na hora que a gente mais precisava. Eu só tenho a agradecer mesmo a Deus e louvar pela vida de todos que estão lá, que foram essenciais pra gente. Amém, que bênção, né? E agora contando pra gente, Edilene, vocês casaram, e aí, como é que foi, né? Até chegar o momento de que vocês descobriram, né, a respeito da gravidez. Então, casamos em agosto de 2014, né? E de início ninguém quer, né, engravidar, né? E aí, no ano passado, decidimos, né, parar todos os remédios para tentar engravidar. E quando foi dia 25 de dezembro do ano passado, veio aquele choque, né? Decidimos que estava grávida. De início, eu não queria por conta dos problemas, né? Da dengue, da zika vírus e tal. E foi desesperador, né? E passou o final de ano, fizemos o pré-natal e tudo, né? A primeira ultrassom deu tudo certo. Quando ele pediu a segunda ultrassom para ver como é que estava o desenvolvimento do bebê, aí descobriu, ele viu um probleminha na cabeça dela, né, na formação da cabeça dela, que ele imaginou que seria encefalocele, né? Mas aí ele falou que poderia ser da formação dela, que ainda estava completa, e aí pediu uma segunda ultrassom. Depois de 2 semanas, repetimos os exames e aí ele confirmou que foi encefalocele occipital, né, na cabecinha dela. E aí ele passou pra gente estar passando pela medicina fetal, lá no Guilherme Álvaro, né? Foi onde começou o processo, né?
pelo especialista e levamos as ultrassons para ele, né? E aí, de imediato, ele falou assim que realmente era grave a situação, né? Perguntou se éramos evangélicos e se a gente iria continuar com a gestação, né? E aí decidimos continuar sabendo, né? No poder da oração, no milagre de Deus, né? E a luta foi grande, né? Mas como é que eu posso dizer? A cada mês que nós íamos lá, era um dia de angústia. Era um dia de angústia porque a gente nunca sabia o que eles iriam falar, né? Porque essa encefalocele, ela iria crescer conforme o crescimento dela, né? E por ser na região, né, sensível da cabeça, a tendência é que ou ela poderia nascer cega com síndrome de Down, iria ter a formação esquelética, enfim, eles deram todas as opções possíveis, né? Perguntamos para ele se ele já tinha visto, né, casos assim. Ele falou: Edilene, eu acompanhei 5 casos, 4 deles morreram. E um deles eu não sei onde que está porque eu não acompanhei até o final. Então, a gente já imagina, né? Desesperador, né? E aí onde foi quando nós começamos a clamar o nome de Deus, e campanha, e monte, e tudo. Pedindo mesmo o milagre de Deus na nossa vida, né? Nem por nós, mas por ela, né? Para nós viver o milagre com ela, né? E foi a partir daí que o processo começou. Michael, a princípio, né, foi logo na segunda, né, ultrassom, que o médico descobriu, né, esse problema. E eu acredito que para vocês realmente foi um choque, né? Porque quando a gente está grávida, a gente não espera, né? A gente quer realmente ter uma gravidez saudável, né? Sabendo que, principalmente a gente, né, que serve, que está na igreja, então a gente, né, espera o melhor, né? E eu acredito que para vocês foi realmente um choque. E como é que foi esse processo, né? Como é que foi o processo? Porque foram 9 meses. 9 meses de, como a Edilene falou, de angústia, né, de medo, porque por mais que nós estejamos na igreja, ouvindo a palavra, né, sendo ministrados, sabendo que o Senhor é conosco, mas somos humanos, né, carne e osso, e a gente acaba sofrendo, né, a gente acaba ficando angustiado com uma situação como essa. Então, como é que foi esse processo dos 9 meses? Foi muita angústia, né, como minha esposa falou. Mas, para mim, quando eu falo dessa situação, eu falo que eu comecei a participar da igreja há 2 anos atrás, mas eu conheci um Jesus de verdade há 9 meses. Porque eu era frequentante, eu gostava do relacionamento com todos, mas eu ainda era falho em muita coisa. E isso tudo que aconteceu com a minha filha me levou a orar mais, me fez jejuar mais. Eu nunca fui no monte, eu fui pela primeira vez. Eu orava todos os dias, toda hora, no trabalho. Eu fiz de tudo possível. Às vezes eu achava que era até meio desesperador, se eu estava sendo correto. Mas Ele trabalhou na nossa vida de um jeito que é impossível de não reconhecer. Não só pelo feito que Ele fez na vida da minha filha da cura, mas como Ele confortou a gente e como Ele amparou. Porque eu falo que foi muitos milagres em um só. Porque, por exemplo, essa primeira consulta que a gente teve no Guilherme Álvaro, que é uma especialidade que não tem no nosso convênio, na verdade não tem nenhum aqui na Baixada, porque o Guilherme Álvaro é um hospital escola, né? Então o pessoal vem de São Paulo atender com os estagiários. A gente tinha conseguido uma consulta para abril, a gente descobriu isso em fevereiro. Então a gente tinha 2 meses sem saber o que ia acontecer. O meu supervisor do trabalho, ele correu atrás com a esposa dele, ele conseguiu falar com um amigo, só favores, é Deus agindo mesmo. Ele falou com um amigo, que falou com uma amiga, que conseguiu adiantar a nossa consulta. E a gente, em fevereiro mesmo, conseguiu passar pelos médicos, conseguiu ter um amparo. E que as coisas foram acontecendo de um jeito inexplicável. Até o 6º mês,
a gente não tinha certeza de nada, só tinha más notícias e muita esperança. Tanto que ela não tinha nada, o quarto dela tava só o vazio mesmo. E começou a agir de Deus aí. Pessoas vieram falar com a gente que a gente nunca viu. Um mais impactante foi o missionário David, no culto de missões que teve lá no Casqueira. Ele desceu o púlpito e falou minha vida inteira. Outra irmã que eu não conhecia, também frequentante lá, mas eu sabia que ela era da igreja Vida Nova, por ver ela nos cultos, não sabia o nome. Ela me parou uma quinta-feira, falou: irmão, Deus sabe o sono que você está perdendo, Ele está contigo, Ele vai te dar vitória. E aquilo deu um ânimo muito grande pra gente. Foi quando a gente começou a comprar os móveis, pintar o quarto, a cuidar das coisas delas, né? Exatamente ali também começou o agir de Deus na vida da Eloá, porque durante as ultrações, né, do controle da cirurgia fetal, dos médicos da cirurgia fetal, eles começaram a detectar que a cefalocele estava diminuindo. Uma coisa que eles tinham falado pra gente que não ia acontecer, que só ia aumentar. E o desenvolvimento dela foi perfeito, até os 9 meses, foi perfeito. Tudo que eles falaram que não ia. E Deus foi confortando, foi falando com a gente. Ele usou pessoas que a gente não conhecia exatamente para confirmar aquilo, para nos dizer que, pô, não, ele sabe da minha situação, ele tá falando aquilo para me confortar. Não, quem falou que a gente não conhecia? Não sabia que estava, porque a gente manteve isso muito em sigilo. Só a gente e nossos pais sabiam. Depois a gente se abriu para os pastores, ainda um pouco tarde até. E ele agiu tremendamente, até o último minuto. A Eloá nasceu dia 12 de agosto. O nosso ginecologista pediu para antecipar o parto porque foi no Ana Costa. Porque ia ter o cirurgião de plantão, o chefe da cirurgia, da neurocirurgia, ia estar de plantão na sexta-feira. E estava marcado para o sábado, né? E precisava do acompanhamento dele. Então fomos ao parto. Correu tudo bem, graças a Deus. Só que eles já tinham falado que a gente ia mandar ela para UTI, que provavelmente ela não ia ter o estímulo de um bebê. Se ia mamar, queria mamar sozinho. E os outros estímulos, chorar, tudo. Então a UTI ia ter um amparo legal para ela, ia ter que ela para a UTI até darem um parecer melhor, né? E os neurocirurgiões também avaliarem ela. Ela vai ficar lá. Ela nasceu e foi direto para a UTI. Tanto que a Edilene só viu ela 9 horas da noite. Ela nasceu às 11. E tudo que eles falaram que ia acontecer com minha filha, Deus reescreveu a história. Ela mamou de primeira. 9 horas da noite, quando a Edilene foi ver ela pela primeira vez, ela já mamou do peito pela primeira vez. Mas antes disso, ela tinha mamado na mamadeira o dia inteiro, mamou bem. O estímulo dela estava muito bem. Tudo normal, tudo de um bebê saudável. Ela ficou 2 dias lá. E os médicos falaram que a situação ainda estava grave, eles precisavam avaliar mais. Ela fez uma ressonância e uma tomografia. Isso foi na sexta. Na segunda-feira, Deus continuou agindo, né? A Edilene teve que ter alta, porque ela não podia ficar mais lá, só beber. Às 11 horas da manhã a gente teve alta, ela teve alta. Porém o pessoal da neonatal falou que a Edilene precisava ir lá em 3 horas amamentar, que a amamentação seria muito importante para a cirurgia e para o desenvolvimento dela, né? Então ela não podia ficar assim, em 3 horas. Eu falei, pô, a gente mora em Cubatão, para Ana Costa, em 3 horas, vamos ter que vir de manhã e ficar de uma vez, né? Não, tá bom. Aí falou, já que estamos aqui, vamos no cartório resolver o problema da certidão dela. E a Edilene se negou a ir até o cartório, ela preferiu, fomos, mas ela quis ficar até no carro, e eu fui resolver. Só que ela já estava em oração, que ela não estava aceitando ir embora sem a filha dela. Estávamos muito tristes por isso que está acontecendo, porque a gente precisava dela. E
Desculpa, gente, que é emocionante. Tudo bem, ficamos lá, voltamos, né? 5 horas da tarde, minha irmã me liga, falando que o hospital tinha ligado. A gente ficou desesperado, né? Ela estava na UTI, então tudo isso acontecendo, o hospital ligou. Só que lá na costa, meu celular não estava dando sinal. Aí eu falei, vamos subir agora, vamos ligar, vamos subir. Fomos subir direto para UTI. Quando eu cheguei no elevador, o hospital ligou novamente, já tinha dado sinal no meu celular, no local lá deu sinal, e eles ligaram. Eu falei, hospital na costa, estamos aqui, a gente precisa de uma acompanhante pelo ar, porque ela acabou de ter alta da UTI e tá indo pro quarto, que era exatamente a resposta da oração da Dilene. E fomos pro quarto. O nosso convênio é enfermaria, né? Então não aceita outra pessoa, tá? Então seria só ela, só que ela acabou de fazer uma cesárea. Ela tava cheia de pontos, cheia de dor. E já tava difícil para ela. E mais uma vez, Deus respondeu a oração dela. Eles encaminharam a gente. Ela ficou um dia na enfermaria, no outro dia encaminharam ela para o apartamento. Porque ela ia começar a fazer a preparação para a cirurgia e a pessoa ficava no lugar afastado dos outros bebês. E também era a resposta de oração da Ednene, porque ela precisava de uma ajuda. Então agora a gente estava no apartamento e eu ficava revezando com a minha sogra lá para poder ajudar ela. Na quinta-feira marcaram a cirurgia. Antes disso, o neuro foi falar com a gente. Ele falou, é uma cirurgia simples, mas ela tem 6 dias de vida. Ela vai tomar uma anestesia que é preocupante, porque ela só tem 6 dias de vida, a gente não sabe como ela vai responder. Mas ele falou, mas uma coisa boa, se fosse em qualquer outro local, qualquer outra parte da cabeça, eu não saberia hoje o que eu responder para vocês. Mas graças a Deus, o que era para ser uma cirurgia, talvez colocasse a vida dela em risco, não, ainda estava em risco, mas colocasse mais ainda a vida dela em risco, ou que tivesse certeza de uma sequela grande, hoje era só uma cirurgia de correção, mas ainda a preocupação era a anestesia. Ela operou na quinta-feira, as 2h30 mais longas da minha vida. Ela saiu, operou, correu tudo bem, pela graça de Deus correu tudo bem. Ela saiu e eles falaram que ela de novo ia voltar para a UTI, só para eles não ter preocupação, porque ela ia ter um amparo melhor do que o quarto. Mas correu tão bem a cirurgia que falou, não tem necessidade de ela ir para o quarto, para a UTI, ela vai para o quarto. Na quinta-feira. Só que vamos ter que acompanhar como ela vai voltar da cirurgia, né? Da anestesia. Deixa ela acordar sozinha, não estimula, não mexe nela, deixa ela acordar, deixa ela chorar para sentir fome. E ela respondeu melhor que um adulto. Melhor que um adulto. No sábado voltamos para casa, né? E a preocupação de... que falou, correu tudo bem, mas a gente tem que ver como veio o desenvolvimento dela, como vai ser o dia a dia dela, vocês vão ter que acompanhar. Eles falaram pra gente acompanhar o sorriso dela. Que até 3 meses ela tem que rir, isso é muito importante. Até 3 meses ela tem que rir. Ela tá com 2, ela já tá rindo. Então Deus, ele veio guardando a gente, cuidando, ele fez tudo. Ele não deu a mais, ele supriu a necessidade, ele deu na quantidade exata, ele caminhou com a gente todo momento. Só temos a agradecer. Hoje eu posso dizer que eu conheço um Deus amigo, amoroso, e palavras me faltam para falar dele, né? Porque a nossa dívida já é muito grande pela salvação, por ele ter morrido na cruz pela gente, né? E apesar da minha dívida e da minha esposa ser muito grande com ele, que se ele falasse que não ia fazer, se ele não fizesse nada, ele continuaria sendo Deus, e a minha dívida ainda seria grande com ele. Ele só fez aumentar essa dívida. Ele foi tremendo na minha vida. Eu não tenho... faltam as palavras para agradecer, e a dedicação que eu pretendo dar junto com a minha família, ele ainda vai ser pequena por tudo que ele fez até hoje. Só temos a agradecer e a louvar esse Deus maravilhoso.
Amém. Olha, realmente é maravilhoso, né? Aquilo que o Senhor faz. Eu creio que muitas pessoas estão nos assistindo e a gente sabe que as lutas, elas se levantam, né, Maicon? Né, Edilene? Muitas lutas se levantam, mas eu acredito que diante de tudo que vocês viveram até aqui, né? Diante de tudo que vocês passaram, talvez vocês teriam mil motivos, né, para não estarem, né, na presença do Senhor, né? Porque por muito pouco, muitos desistem de caminhar, de estarem na presença do Senhor. Mas a confiança, a esperança que vocês tinham em Cristo era muito maior. E o Senhor, Ele realmente supriu, né? Ele tem suprido a necessidade de vocês, né? Vocês podem dizer que até aqui o Senhor, né, tem ajudado, o Senhor tem abençoado vocês. Para Ele, eu falo, Maicon, Deus decidiu abençoar. Porque se Ele não quisesse abençoar, Ele iria continuar sendo Deus, né? Então eu falo para Ele que Ele decidiu nos abençoar. Se Ele não fizesse o milagre, Ele iria continuar sendo. Mas Ele decidiu para mostrar nos dias de hoje, né, que o milagre ainda acontece. Milagre ainda acontece, né? E eu sou prova viva disso. Eu falo para Ele, há 30 anos na igreja, ouvir milagres é uma coisa, agora você viver é diferente. É diferente. Né? Então, louvado seja Ele, somente a Ele. Amém. Toda a honra e toda a glória para o Senhor, né? Sabe, querido, talvez você está aí, né, ouvindo esse testemunho lindo, maravilhoso, né, que realmente Deus, Ele realizou um milagre tremendo na vida deste casal, na vida da filhinha deles, da Eloá. Talvez você não entenda muito bem, né, o problema, né, Maicon, que vocês viveram, mas talvez você esteja aí na sua casa passando uma luta, uma dificuldade. Né? Talvez você esteja aí olhando para a sua situação, achando que não tem mais jeito. Mas hoje, com esse testemunho lindo, maravilhoso, a gente vê que o nosso Deus, Ele é fiel e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Que muitas vezes nós olhamos para o nosso problema e achamos ele muito grande, né? E não acreditamos que o nosso Deus é muito maior e Ele pode acabar com essa situação, porque o nosso Deus, Ele é Deus, né? E Ele cumpre as promessas dEle, Ele realiza milagres sim, como realizou na vida deles, e o Senhor, Ele quer realizar na sua vida também, sabe? Dê um passo para Jesus, faça como o Maicon, né? Que foi pela primeira vez numa igreja e ali sentiu a presença do Senhor, né? E Deus até aqui tem abençoado a vida dele, tem estado ao lado dele, tem sido amigo fiel, né, Maicon? Na hora difícil, né? Na hora angustiante, né? O amigo esteve ali, Jesus esteve do seu lado. Ele esteve do meu lado na maior prova da minha vida. Eu nunca imaginei passar por uma coisa dessa. Eu escutava os milagres, eu ouvi falar já tinha visto alguns testemunhos, mas eu vou dizer que eu precisava viver isso também, para aumentar a minha fé, para mostrar quem é o Deus ao qual eu sirvo, para se revelar para mim, né? Na verdade, Ele está sempre disposto a se revelar a nós, a gente que não busca, a gente que não vai atrás dele. Ele está sempre de braços abertos, a gente que reluta contra, né? E Ele se mostrou, Ele me amparou, Ele está transformando a minha família. Muitos milagres dentro de um só. Porque graças a testemunho de Eloá, Ele alcançou toda a minha família, minha mãe, minhas irmãs, minhas tias, meus primos, todo mundo vindo para Deus. Até eu ter uma filha, eu não entendia o valor, né, de tudo. Quando a pessoa fala de ter filho, falavam para mim que minha cabeça ia mudar, eu não entendia a proporção disso. Mas quando ela nasceu, eu entendi. Eu também consegui entender que eu, sendo falho, pequeno, cheio de pecados, eu amo minha filha de tal forma, a ponto de fazer tanto por ela. Imagine Deus, que é maravilhoso, que o nosso amor não chega a 1/10 do amor dele pela gente. Então, tudo isso foi para me entender. Esse deserto que Ele nos colocou, Ele me refinou, a minha família, Ele me mostrou, Ele transformou, me fez ver o que são as prioridades da vida.
me fez ver que Ele é a principal prioridade, que o que Ele acrescenta na nossa vida é o que a gente precisa, e o que Ele tira é porque só nos fazia mal. Então, Ele é a razão de tudo hoje, só tenho a louvar o nome dEle. Tremendo, né? O que o Senhor faz, né? Realmente não tem palavras, né? Porque o nosso Deus, Ele é bom. Olha, queridos, vocês ficaram aí com esse testemunho lindo, né? Da Eloá, a filhinha da Edilene, do Michael. Você vai estar vendo as fotos, os exames, né? Os ultrassons, né? É tremendo. Só o nosso Deus pode realizar milagres. Eu gostaria de convidar você que está aí, você que está passando por dificuldade, você que talvez esteja buscando uma cura, né? Buscando uma transformação na sua casa, no seu lar, na sua família. Não desista. Não desista, olhe para Jesus. Olhe para o Senhor Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. E Ele continua fazendo milagres, porque o nosso Deus, Ele é bom, em todo tempo Ele é bom. Muito bem, queridos, chegamos aí ao final de mais uma programação, mas antes eu gostaria de deixar para você uma palavra que está ali em Lucas capítulo 1, versículo 37 somente, que diz assim: porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Que você possa acreditar nessa palavra, né? Assim como o Michael, como a Edilene, eles tomaram posse da palavra do Senhor, confiando, acreditando que o Senhor, Ele ia na frente deles, né? Que o Senhor, Ele ia preparando todas as coisas para que eles pudessem viver. Eles confiaram no Senhor. Que você que está aí nos assistindo, você talvez esteja passando por lutas, por dificuldades, talvez você olhe para o seu problema hoje, você pense, né? Não tem jeito. Eu gostaria de dizer para você que para Deus nada é impossível. O nosso Deus, Ele continua realizando milagres e Ele quer fazer um milagre na sua vida. Mas para isso, abra o seu coração. Deixa Jesus entrar na sua vida, deixa Jesus entrar no seu lar. Convide Ele a entrar no seu coração, a fazer morada na sua vida. E a partir daí, acredite, o Senhor, Ele vai mudar o seu cativeiro. O Senhor, Ele vai mudar a sua história, assim como Ele mudou a história desse casal, que hoje está vivendo, continua vivendo os milagres de Deus. E continua aí se alegrando, porque o nosso Deus, Ele é fiel, Ele é poderoso. O nosso Deus, Ele continua fazendo. Olha, não deixe de acreditar no Senhor. Por mais que tudo que está em sua volta diga não, a última palavra vem do Senhor, porque o Senhor, Ele é bom e o Senhor, Ele tem o melhor para você. Sabe, eu gostaria de convidar você que está aí passando por luta, por dificuldade, se levanta, querido. Sabe, não se prostre diante da situação, do problema, não. Sabe, se levanta como guerreira. A palavra do Senhor, ela nos diz que com Cristo nós somos mais que vencedores. Então se levanta, acredita que você é um vencedor, sabe? Vai até uma igreja, sabe? Procure estar ali em comunhão com os irmãos, ouvindo a palavra do Senhor, que é que vai te fortalecer, que vai fazer com que você continue lutando, acreditando que vale a pena prosseguir. Amém? Convido você, venha até aqui no Ministério Vida Nova, no Centro Familiar de Cubatão, né? Nós estamos aqui todas as terças, quintas e domingo, e é uma bênção, querido, servir ao Senhor. Eu espero por você. Mas se você também quiser ir numa igrejinha aí, numa igreja perto da sua casa, faça isso. Procure Jesus, sabe? Olhe para Jesus e Ele pode com certeza mudar a sua vida, mudar o seu cativeiro, porque o nosso Deus, Ele tem uma vida nova para você. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.